Essa música é muito forte, né? É muito simples, né? E até por ser antiga, né? A gente primava mais pela simplicidade, né? E essa música realmente de São Francisco, se a gente orasse ela todos os dias, já seria muita coisa já seria diferente, né? A gente O olhar para o dia certamente seria diferente nas relações domésticas, relações conjugais, as relações com os filhos, com os parentes em geral, com a vizinhança, a relação com a nossa busca, né, em relação ao trabalho, à independência, à provisão, já seria muito, muito diferente. Quando a gente já começa o dia com essa consciência de uma consciência em oração, pedindo a Deus, sabendo que a gente não é capaz, mas que existe um provedor para isso, né? Buscando realmente o sentido realmente da nossa existência naquele dia, o sentido de a gente ter acordado respirando, de ter acordado mais um dia esse no qual tantas pessoas foram embora, tanto já não mais existe, e dizer, por que eu? Por que eu um dia a mais? Poxa, então é um dia a mais que eu tenho uma oportunidade para cumprir alguma coisa, mas que coisa? Qual o propósito? Qual é a ideia? Como a gente tem meditado no livro, tudo se resume no amor, né? Se realmente o propósito, se existe um Criador que fez tudo, que fez todos nós, se existe um propósito, se esse propósito é de fato amar, então se eu tenho mais um dia à vista, mais um dia que começa, então que eu possa realmente viver esse dia para cumprir esse propósito de amar. E, portanto, de muito mais ter foco de amar do que demanda de amor. De ressentimentos de não ter sido amado, de questionamentos por não ter sido amado, de perdoar muito mais do que tá preocupado com fulano não me perdoou, não reconhece que a gente erra. Não, mas tá muito mais com o olhar de, poxa, Pai, perdoa, assim como perdoa porque eles não fazem, não sabem o que fazem, como Jesus falou na cruz, né? Tendo esse olhar de simpatia, de empatia até com quem erra com a gente. Então, certamente, o dia seria diferente, cada dia seria diferente, consequentemente, a semana seria diferente, o mês diferente, e a vida realmente tomaria necessariamente um outro tom, né? Muito mais amar do que ser amado. A nossa demanda é por amor, é por reconhecimento, é por aplauso, é por elogio, mas a gente não se demanda no sentido de amar, de elogiar, de aplaudir, de dar um toque, de dar um carinho, de dar um afago, de dar um abraço, de ajudar. A gente se demanda muito pouco isso, mas se ressente quando não demanda expressamente em relação ao amor, à falta de amor das pessoas, né? A gente parou aqui, então, segundo o Tiago, de acordo com o Tiago, não o Tiago da Bíblia, mas o Tiago nosso, que está aqui comigo hoje, inclusive, veio tomar café aqui comigo, a gente passar um tempo junto, né? E agradeço demais. Então, João, capítulo 16, a gente estaria aí, daria continuidade a partir do versículo 25, a não ser que alguém tenha algum questionamento aí, alguma dúvida, já de início, ou queira compartilhar alguma outra coisa que esteja no seu coração, a gente muda a ideia e dá essa pausa, né? Fica uma semana mais pausada. Semana passada a gente acabou. Aliás, semana atrasada a gente ficou só meditando mesmo em adoração, né? Salvo engano. E aí, na semana passada, a gente não teve, porque eu tive para a Copa. Se alguém tiver alguma coisa, fale agora ou cale-se pelos próximos minutos. Não vale sempre. Cale-se não, sobre uma outra demanda. Não, nem isso também. Pode interromper e mudar o foco também, mudar o rumo. O Espírito Santo pode agir através da gente do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser, né? Se ninguém tiver, então, João, capítulo 16, vou ler a partir aqui, então, do versículo 25, né? Lembrando que Jesus está aí nesses últimos dias dele. Ele já está na portinha ali de ser entregue. E
por mais que ele já tenha vivido a vida muito focado com seu propósito e com um olhar muito diferenciado para a vida, o que eu digo é, certamente, nesses últimos momentos, Jesus estava ainda muito mais ocupado, muito mais focado, muito mais atento, muito mais dedicado, com o coração muito mais cheio de coisas para se dizer na última hora para as pessoas a quem a gente ama. E as quais, logo em seguida, pelo menos não mais carnal, não materialmente, a gente já não vai mais ter acesso, ele não teria mais acesso. Então, certamente, essas últimas palavras têm um valor especial de alguém que tanto amou e tanto ama, e Jesus dizer, caramba, eu posso, quais devem ser as minhas últimas palavras para os meus filhinhos, para os meus discípulos, para os meus servos, para os meus amigos, que foi como ele os definiu, né? Essas verdades eu vos tenho dito através de uma figura, de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito do meu Pai. Que interessante, né? Porque ele está justamente no momento de despedida, está dizendo eu estou indo embora, e diz, olha, eu venho falando no sentido figurado, mas dentro de pouco tempo está chegando o momento em que eu não vou mais falar de maneira enigmática a respeito das coisas do meu Pai. Por que Jesus falava de maneira figurada, em linguagem figurada e enigmática? Tem dois motivos. Um é o que ele dizia. Ele mesmo falava, ele diz aqui que falava por parábolas, e muitas vezes era justamente para que as pessoas não entendessem, ele mesmo disse, e a explicação muitas vezes vinha lá em particular para os discípulos. E ele mesmo então dizia que era realmente para que não entendessem. Mas ele também usava da linguagem figurada justamente com sentido oposto, com a ideia de, em ilustrando, a gente pudesse entender. Porque tem muito daquilo que Jesus ensinava, muito daquilo que Jesus falava, não era perceptível, não era alcançável pela nossa razão, porque a gente tem padrões diferentes, valores diferentes, realidade diferente. A gente, para começar, nossa essência é tempo e espaço, e Jesus vai falar a respeito de coisas que estão fora do tempo e espaço. Então, daí já dá para a gente ter ideia do quanto é difícil, na nossa lógica, na nossa mente, a gente compreender muito do que Jesus dizia. Então, ele precisava de usar exemplos e precisava falar por parábolas. Então, algumas delas eram realmente para que não entendessem, o geralzão não entendesse, mas apenas aqueles que o pai já lhe tinha dado, já tinha separado para ele e colocado aos cuidados dele, mas também, em algumas outras situações, era exatamente para proporcionar compreensão. Mas ele diz, mas eu logo, logo não vou mais falar com vocês no sentido figurado. Tanto aqui, essa ideia que Jesus está falando do sentido figurado aqui, não é aquela de que é para que não entendam em entendendo acabem crendo e em crendo acabem sendo salvos, que é estranho quando Jesus disse que era justamente para que isso não acontecesse, mas tanto não é por esse motivo aqui, é esse tipo de linguagem que Jesus está falando, porque ele está falando com os discípulos, que era para quem ele sempre traduzia as parábolas e sempre dizia qual era o sentido delas quando ele estava em particular. Então, não é aqui, quando ele fala da linguagem figurada, que não é aquela que era para impedir que todo mundo entendesse, já que os discípulos eram aqueles que deveriam se entender. O motivo é exatamente aquele. E um pouco antes aqui, eu não vou me lembrar qual versículo, Jesus tinha dito que eu tenho ainda, teria ainda muitas coisas. Está aqui no capítulo 12, 16, versículo 12. Ele diz, ainda tenho muitas verdades que desejo dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Então, assim, Jesus vinha sempre lidando com essa dificuldade. Os valores dele são valores eternos, são valores de outro reino, né? São valores que partem de pressupostos absolutamente diferentes. É o pressuposto do amor. Os nossos pressupostos são o egoísmo, são o da farinha pouco, meu pirão primeiro, são do que eu posso ver, do que eu posso tocar, do que eu posso sentir, são dos nossos 5 sentidos, limitados a esses 5 sentidos, né?
Então, Jesus diz, ele vinha então com os discípulos falando numa linguagem que eles pudessem entender, né, dando ilustrações, falando por parábolas. E de repente, então, aqui ele diz: olha, eu ainda tenho muitas verdades para dizer para vocês. Imagina como está o coração de Jesus, mas ao mesmo tempo, ele diz: não adianta eu dizer para vocês essas muitas verdades que eu ainda teria para dizer, que esses 3 anos e meio andando com vocês não foi suficiente, eu não tive como dizê-las. Não adianta eu dizê-las agora, porque o vosso entendimento não vai conseguir captar. Está para além da capacidade cognitiva de vocês, é isso que Jesus está falando. E não foi tão por falta de tempo. A gente, quando começa a ler, pensa, eu ainda tenho muitas verdades para dizer, dá até a impressão, ele vai dizer, mas não dá tempo, porque eu já estou para ser entregue. Não, ele diz, o problema não é tempo. Nunca foi tempo, tanto que a gente teve 3 anos e meio para a gente conversar. Muitas dessas verdades possivelmente tenham sido externadas por Jesus em palavras, mas que realmente não foi possível para eles apreender aquele conteúdo compartilhado, justamente por causa da nossa incapacidade cognitiva. Mas aí ele vem no versículo 13, justamente ele diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. E é isso justamente que Jesus está falando aqui, quando ele fala: mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos falarei diretamente a respeito do meu Pai. Não vai mais ser, então, o Jesus encarnado, porque depois que Jesus morre e ele ressuscita, os poucos momentos que ele passou com os discípulos, não tem grandes verdades mais reveladas, ele não tem mais conteúdos ali, você tem só dizendo como é que foi o contato, falando sobre acreditar, não acreditar, bem-aventurado quem acreditou, mas não tem mais conteúdo ali de Jesus dizendo, agora que eu voltei, então eu falei que ia falar de maneira mais clara, deixa eu falar mais claro para vocês. Não, porque agora, uma vez tendo ressuscitado, e ainda passando aqui mais algumas semanas, alguns dias e algumas semanas com a gente, com a humanidade, ele continuava falando no nosso cognitivo, ele continuava sendo alguém de fora falando para alguém a respeito de coisas que estão relacionadas a uma outra realidade. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, desse momento aqui, que está chegando, em que eu não mais falarei de forma enigmática, ele está falando eu, na pessoa do meu espírito, do espírito da verdade que ele tinha dito que ia enviar e que nos guiaria em toda a verdade. Nos guiará em toda a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o que Deus é. O próprio Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E se Jesus é um com o Pai é a verdade. Deus é a verdade. A verdade. Então, quando ele diz, eu vos direi claramente a respeito do meu Pai, ele está falando a mesma coisa que foi dito aqui no versículo 13. Eu vou guiar vocês em toda a verdade. Eu vou falar a vocês claramente a respeito do meu Pai. A verdade não é, como muitas vezes a gente acredita, não é a correlação exata de algo que aconteceu, ou não é a concepção exata de um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Deus. A verdade é tudo o que está em consonância com Deus e com a sua vontade. A verdade é tudo que está em consonância com Deus e com a sua magnífica, magnânima, soberana, suprema, sempre boa, agradável e perfeita vontade. Portanto, a mentira é exatamente o oposto disso. A mentira não tem a ver com quão perto do que aconteceu ou quão longe do que aconteceu tenha sido a minha narrativa. A mentira tem a ver com o quão longe eu esteja do propósito e da vontade de Deus.
De maneira que, por incrível, estranho, paradoxo que possa parecer, é possível que, para que a verdade se manifeste na minha vida, eu precise proferir, do ponto de vista das palavras, do ponto de vista do que é visto, do que se acontece, eu preciso proferir uma mentira. E a gente vê isso na Bíblia tendo acontecido. Por exemplo, Moisés. Isso é muito, o que eu estou falando é muito, muito sério e muito perigoso, porque pode-se justamente a gente começar a usar como pretexto para mentir para as pessoas uma suposta é, bem maior, um valor maior, né? Supostamente seria em nome do amor. Então é um risco muito grande, mas aí não é porque é muito arriscado que eu vou deixar de falar a verdade com vocês. Ah, já que é arriscado, isso demanda da gente sinceridade ao lidar com isso, demanda da gente humildade de saber que nós somos falhos, nosso coração é enganoso e a gente pode justamente se enganar só para poder se safar numa situação e contar uma mentira. E a gente tem que ser humilde, então, o suficiente para buscar em Deus, que é a verdade, e dizer, Senhor, como é que eu vou agir diante dessa situação? O que é o certo eu fazer em nome do amor, em nome da sua vontade? Mas você vê Moisés, quando Moisés nasce, estava naquela situação em que Faraó tinha mandado matar todas as crianças até uma determinada idade. Porque justamente o povo de Israel estava se multiplicando muito e começou então a ser uma ameaça para os seus dominadores, para o Egito. Porque eles estavam crescendo tanto em número que daqui a pouco você não conseguiria mais mantê-los escravizados, você não conseguiria mais mantê-los sob rédea, acorrentados, dominados, e o jogo viraria. Naturalmente, pelo volume, pela quantidade de pessoas, Israel passaria a ser dominador e Egito facilmente dominado. Então, essa preocupação fez com que ele dissesse: nós vamos ter que reduzir aí controlar essa natalidade deles. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode justamente ah, frear a capacidade da semente deles. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai matar os meninos todos até a tal idade. E então diz, olha, todo bebê que nascer, pode nascer e matar, é uma ordem, tá? Ordenado, é para fazer. E eles estavam matando, então, e os soldados, então, iam nas casas para ver se tinha um bebê e etc. E, de repente, chega lá na casa de Moisés e eles haviam escondido Moisés para que ele não fosse morto. Ah, e a verdade nessa situação, enquanto vontade de Deus, que é de fato a verdade, a vontade de Deus era de que Moisés nascesse, se desenvolvesse, crescesse, se tornasse um homem, tivesse as suas experiências, se tornasse líder de Israel e guiasse Israel como um tipo de uma figura de Cristo, alguém que nos remeteria à imagem de Cristo, ilustraria Cristo, para poder conduzir então o povo, tirando da escravidão e levando para a terra prometida. Essa era a verdade. Essa era a vontade e o propósito de Deus. E aí, de repente, alguém chega e diz: nós vamos matar esse menino. E chega numa casa e diz: e aí, tem algum menino aqui para a gente matar? Nasceu algum menino? Que a gente veio aqui para matar o menino. Não, 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 aqui não. A parteira, quando o Moisés nasce, já esconde ele e ela mente. Ela diz: não, aqui não nasceu nenhum menino, não. Aqui só nasceu menina mesmo ou não nasceu ninguém, mas não tem ninguém para vocês matarem aqui, não. É uma mentira. Objetivamente, ela mentiu.
mas aquela fala dela estava em consonância com a vontade de Deus, que era preservar a vida de Moisés. Então, mentira não havia ali, porque estava em consonância com a vontade de Deus e, portanto, em consonância com Deus. Ah, Cirleide, você falou? E, portanto, então, em consonância com a vontade de Deus, né? Ah, uma outra, agora, o próprio Jesus também aconteceu uma situação dessa, a meu ver, na leitura que eu faço. Quando a gente vai ver ali Jesus, no momento em que ele estava ali com seus irmãos, ah, e aí Jesus, os irmãos chegam para Jesus e dizem assim, ia ter lá a festa, né, do povo de Israel, uma daquelas festas, celebrações dele, né? E aí, então, eles vão, chegam para ele e dizem assim, e aí, você não vai descer para a festa? Jesus diz, não, eu não vou agora, não. Meu momento não chegou. Ele diz, não, mas você tem que ir. Ele dizendo, você tem que, aquilo que você faz aqui, você tem que se manifestar para as pessoas, elas têm que ver você, você tem que dizer para elas, tem que fazer os milagres para elas. Os irmãos de Jesus estavam dizendo para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Veja que, embora Jesus tenha dito assim, a minha hora não chegou, embora para vocês toda hora, a minha hora não chegou, eu não vou agora, mas dá uma ideia de que ele não vai. Por quê? Porque para atender o argumento dos irmãos dele, cara, não, você tem que se aparecer, você tem que mostrar para eles, Jesus estava dando a ideia de que esse momento não seria nessa festa, não seria agora. Ah, e o texto diz assim, que Jesus não queria justamente se expor por causa que estavam procurando ele para matar. E diz que os irmãos de Jesus não disseram isso porque realmente estavam interessados em que ele se revelasse, porque nem eles acreditavam nele. Então, o que realmente Jesus ali, a meu ver, do ponto de vista da objetividade, ele faltou com a verdade do que ele estava para fazer. Eu acho muito difícil, embora seja uma possibilidade, que o pai não tivesse revelado para ele, que Jesus achasse e acreditasse que ele não ia nessa festa, mas aí, de repente, ele teve, logo depois que os irmãos dele saíram daquele ambiente onde conversavam, logo depois o Espírito Santo tivesse revelado e diga, é para você ir, tá bom? Não tinha te falado, não, então tá, eu vou. É possível, em tese, mas não é o que me parece que tem acontecido. Eu acho que Jesus já tinha esse discernimento que iria, mas que não deveria revelar isso para os seus irmãos, porque os seus irmãos possivelmente seriam indagados lá pelas pessoas que o perseguiam, que o queriam prender, que o queriam matar, e possivelmente seriam indagados, cadê teu irmão? E eles teriam dito, ele está aí, ele está ali, ele está acolá, ele veio sim. Mas ele, tendo daquela forma, eles poderiam dizer, não, ele disse que não viria quando alguém perguntasse, e diminuiria para eles aquela ânsia de ficar procurando por Jesus, que estava na festa, mas o momento dele não era chegado, de ser preso. O propósito de Deus, a vontade de Deus para Jesus, e, portanto, a verdade era que ele não fosse preso naquele momento, não fosse morto naquele momento, mas apenas momentos depois, porque ainda tinha algo a realizar solto. Ah, então, assim, isso é muito, muito, muito importante a gente saber, mas também é muito. Há que a gente levar isso com muito temor, porque é muito arriscado também a gente usar esse fato como um pretexto para daí sair mentindo. Mentir para a esposa, mentir para o marido, mentir para os filhos, para os pais, né? Mentir no trabalho. De repente a gente começa a ver pretexto em tudo para, em nome do amor, supostamente para preservar alguém, a gente começar agora a viver uma vida de mentira, né? O versículo, então, 26. Nesse dia, que é esse dia em que ele vai dizer claramente a respeito do Pai, o Pai será revelado claramente, ou como lá naquele versículo 13 que a gente viu, a verdade, nós seremos guiados em toda a verdade. Nesse dia, pedireis em meu nome,
pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e crestes que eu vim de Deus. Então, quando vocês pedirem, não vai mais, necessariamente vocês vão ser atendidos, porque vocês vão pedir em consonância com a verdade, em consonância com a vontade do próprio Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora falas claramente e não através de uma linguagem enigmática. Isso não tinha acontecido, né? Na verdade, era como se então ele estivesse dizendo: você falou que está chegando o momento em que já ia falar de forma, não mais falaria de forma enigmática, e logo em seguida ele diz: agora o senhor está falando não mais de maneira enigmática, como se já tivesse acontecido. Você vê, olha o nível que é a nossa incapacidade de entender, né? Jesus, justamente como lá no 12, ele diz: olha, eu tenho muitas coisas, verdades para dizer ainda, mas eu não vou dizer, porque seria muito por vosso entendimento. E nosso entendimento é tão fraco que eles não foram capazes de entender que esse momento que está chegando, que eu não vou falar de forma enigmática, ainda não chegou. E que Jesus estava falando a respeito de algo sobrenatural, dessa habitação do Espírito na gente, do Espírito Santo habitando em nós, mudando o nosso olhar, mudando a nossa essência, mudando o nosso impulso para a vida, a nossa motivação para a vida. Era disso que ele estava falando, sobre falar não mais de forma enigmática, sobre revelar claramente a respeito do Pai, sobre guiar em toda a verdade. Ele está falando sobre essa presença dele na pessoa do Espírito Santo em nós, e que era disso que ele estava falando, e não de conteúdo, não de cognitivo, não de razão, não de raciocínio. E aí, de repente, então, eles dizem: agora o senhor está falando claramente, e não através de linguagem enigmática, como se tudo isso que Jesus disse que estava para acontecer já tivesse acontecido, como se fosse tudo isso. Não tinha nem ideia, nem ideia, nem ideia do que é que Jesus estava falando, mas a nossa incapacidade de entender é tão grande a ponto da gente pensar: agora eu já entendi. Olha o tanto que a nossa incapacidade é grande. Versículo 30. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso, cremos que, verdadeiramente, vieste de Deus. Olha o motivo deles crerem. O motivo que agora eu estou vendo que, nossa, você tem pleno conhecimento de tudo, e agora você realmente fala claramente. A conclusão dele foi por quê? Porque, caramba, porque a gente pensa numa coisa, o senhor já sabe o que a gente pensou. A gente está pensando em perguntar um negócio, o senhor vai e já responde. A gente está se questionando algo, o senhor vai e diz: olha, vocês estão questionando não sei o quê. Por isso, a gente crê que verdadeiramente o senhor veio de Deus. Não, não é disso que Jesus está falando. Não é desse tipo de sinal que Jesus está falando. Pelo contrário, isso é muito perigoso. A gente chegar à conclusão que ele chegou aqui como sendo o achado, a descoberta. Ele diz: meu Deus, agora aconteceu tudo, agora tudo faz sentido. Na verdade, o que Jesus diria para ele aqui, não chegou a dizer, mas porque já tinha dito e se recusou a repetir, era: cuidado com essa propensão de vocês de achar que porque aconteceu um milagre, necessariamente Deus está naquilo. De achar que porque alguém sabe do que vocês pensaram e iam perguntar e verbalizou antes de vocês, essa pessoa necessariamente está no Pai, ficou comprovado que está no Pai, e agora a gente vai obedecer cegamente e seguir cegamente essa pessoa. Não, não é disso que Jesus está falando, muito pelo contrário. Isso coloca vocês reféns. Isso tem o potencial de colocar vocês reféns de pessoas mal intencionadas e também de pessoas bem intencionadas. De pessoas bem intencionadas que podem ser usadas pelo mal, que podem ser inspiradas, por exemplo, pelo diabo, para verbalizar para alguém, para uma plateia, algo que o mesmo diabo
momentos antes, sugeriu na mente, no pensamento dessas pessoas. É a coisa mais fácil do mundo se dominar a partir dessa realidade, a partir desse critério. Ora, você tem uma pessoa que se apresenta como profeta, como mensageiro de Deus, como boca de Deus, e de repente eu passei os meus 3 últimos dias com a minha mente atordoada com o pensamento. Quando eu me encontro com essa pessoa, ela chega para mim e diz assim: isso está incomodando você, você está pensando assim, assim, assado. Você vai dizer: Deus, você vai ajoelhar diante do cara e como se fosse o próprio Deus, você vai adorar e dizer: meu Deus, nossa, eu sou pecador, que eu estou aqui diante de você. Cara, tu pode não ser Deus, mas é nítido que você está em Deus, que Deus está em você, porque você fala que eu pensei o que eu vinha pensando esses 3 dias. Isso é um sinal de que a pessoa é uma pessoa de Deus, é boca de Deus, e que agora você vai ter que dar muito mais valor, em princípio, que essa pessoa diz? Sim, como indício, sim. É um sinal de que pode ser, sim, o que aconteceu com Jesus. Mas o próprio Jesus advertiu e disse: tomem cuidado, porque muitas pessoas vão vir em meu nome e vão enganar com vocês. Eles vão fazer milagres para enganar vocês. E embora Jesus não tenha dito especificamente isso aqui, mas essa aqui é a coisa mais fácil até do que milagre para o diabo fazer. Então, muita gente boa e bem intencionada, líderes, guias espirituais, das mais variadas religiões, com a melhor das intenções, vão se colocar nessa posição. E eles vão acreditar realmente que foi uma inspiração de Deus e pode não ter sido. Daí como fica claro quando Jesus diz que, quando a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. A arrogância é o último passo antes do passo da queda, da destruição, do fim de tudo. Porque nós somos seres naturalmente dúbeis, ambíguos. Nós todo o tempo estamos propensos e sujeitos e expostos, além dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, a pensamentos, sentimentos, insights do mundo espiritual que vem de 2 fontes, do bem e do mal, que vem de Deus, a verdade, que vem do diabo, o pai da mentira. Todo o tempo nós estamos expostos a isso. Deixa eu me usar como exemplo aqui para vocês. Olha o que aconteceu comigo, particularmente com meu pai, mas com algo relacionado a mim. Eu estava lá com menos de 1 ano de idade, tinha 10 meses de idade. Meu pai trabalhava já em Ministério de Cura e Libertação no Gama. E, de repente, então, ele vai e fica sabendo que tem uma pessoa, um missionário, uma pessoa também muito usada nessa área, e ele vai para ver esse missionário, né? E chega lá de repente, chega no final do culto, tem aquele momento ali da oferta, e a maneira que ele estava ali instigando a oferta, desafiando o pessoal, incomodou o meu pai. Era uma maneira que meu pai não fazia e nunca fez, não gosta daquilo. E a pessoa fazendo de uma maneira ali mais incisiva e ainda tanto, e assim, meu pai constrangido, porque queria muito doar para aquele ministério, mas meu pai, além de ser muito pobre, ele tinha, então, consequentemente, muito pouco dinheiro ali, mas ele não queria deixar de participar naquela obra que ele via: poxa, isso aqui é de Deus, milagres estão acontecendo e tal. E aí, só que ele constrangido que era muito pouco, e a pessoa desafiava valores maiores ali, e de repente estava baixando e tal, e tem um momento que esse missionário, essa pessoa vai e fala assim: você foge de dar aqui, literalmente essa é a frase que meu pai sempre narrou que aconteceu. Você foge de dar aqui e vai dar nos hospitais, nas farmácias. Quando meu pai ouviu isso, meu pai disse assim: ah, agora está ameaçando? Então agora é que eu não vou mesmo. Então agora eu é que não quero mais dar. Porque ele sentiu como se tivesse o cara justamente dizendo o quê? Olha, se você não der aqui, vai acontecer uma doença, uma tragédia na sua família, você vai gastar com o hospital, vai gastar com remédio. Mas se você der, você vai estar protegido e não vai acontecer. Então foi assim que meu pai então recebeu.
Meu pai vai embora chateado, diz que é absurdo. A pessoa, em nome de Deus, fazer um negócio desse, né? E que realmente é um absurdo. E ele chega então em casa e quando ele está no ônibus, que ele vinha chegando no gama do ônibus, ele olha no rumo do local onde era a casa da gente, um barraco de madeira. Então ele olha e acima daquele barraco ali tinha uma nuvem cinzenta, exatamente apenas em cima da casa. Não era coisa de chuva e tal, porque estava só ali acima daquela casa nossa. E ele entendeu, então, espiritualmente, que alguma coisa ruim tinha acontecido. Então começou a se preparar. E foi caminhando, tentando imaginar o que podia ser. E quando então ele chega lá, já um dos meus irmãos chega e, papai, mamãe chegou do hospital. E ele falou, uai, mas chegou do hospital? Então o que que é? Será que é quem é e tal? E até que vai ver, conversando, era eu tinha ficado internado, a mamãe tinha chegado, mas eu tinha ficado internado, eu estava com poliomielite, com paralisia infantil. E meu pai, então, ficou muito chateado. Ele teve uns momentos lá, quando ele foi, então, me visitar, e eu amarrado ali, com as minhas pernas, meus braços amarrados, né? E presos, por conta de evitar de cada paralisia. Você, às vezes, fica contorcido por causa de algumas, enquanto a doença está gerando ali os seus resultados, às vezes ela pode gerar atrofia, além das atrofias, ela pode gerar essas. Puxar e ficar torto os membros e tal. E aí meu pai então orava e ele chateado com Deus ali, a oração dele era de alguém muito chateado e tudo, e falou algumas coisas até pesadas ali com Deus, mas por quê? Ora, depois aqui então a ficha no momento depois caiu e ele viu que não era aquilo, que Deus é amoroso e tudo, ele justamente ah, sentiu o amor de Deus ali nessa conversa com Deus lá para frente e tudo, e aí as coisas se consertaram, se amenizaram. Mas olha por quê. Ora, o diabo sabia o que estava acontecendo, pai. Mamãe estava comigo no hospital. O diabo já tinha ouvido o diagnóstico, e mesmo sem ter ouvido, o diabo ele domina toda a ciência. O diabo, enquanto as pessoas estão pesquisando, estudando, ele está acompanhando todo o progresso da ciência. E além dele ter, então, uma capacidade em si muito grande, ele está acompanhando a evolução nossa como seres humanos, tudo que a gente evolui. E mesmo antes do diagnóstico, eu estou certo que o diabo já sabia de que eu tinha poliomielite, pelos sintomas, por um detalhe, por coisas que ele vê dentro de mim que equipamentos ainda não tinham vindo, etc. E, de repente, então, para ele, é muito fácil chegar numa pessoa, num ser humano que não deixa de ser um pastor, um missionário, por mais usado por Deus que seja. A coisa mais fácil é, no meio de uma mensagem, jogar uma frase na cabeça dele. E que se ele verbaliza, o estrago pode estar sendo feito na vida de uma pessoa, de tantas pessoas. Então, olha como a gente fica fragilizado se a gente achar que só porque uma pessoa falou um negócio que ela supostamente não tinha como saber e aquilo acontecia, que agora, então, por isso cremos verdadeiramente vieste de Deus. Quanto isso tem colocado pessoas prostradas diante de falsos mestres, por mais boa vontade que eles possam ter. Porque a pessoa começa a ser dominada por isso, e talvez até no início ela era usada por Deus, mas ela já pode ter deixado. E pode ter agora estar sendo movida agora já pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias sensações, pelas inspirações malignas e até por poderes malignos para fazer milagres. Quantas pessoas, por causa desse tipo de coisa, não passaram a odiar Deus, não abandonaram Deus? E mesmo quantos que, mesmo não tendo chegado nisso, mas estão presos a alguém, a um determinado sistema religioso, e aqui não estou falando contra a religião, mas num caso concreto de um determinado sistema religioso, de uma determinada localidade, em que a pessoa está ali, ela não está compartilhando a verdade de Deus, ela não está levando as pessoas a evoluírem, a crescerem em Deus, não está ajudando as pessoas a crescerem nesse conhecimento da verdade. Mas como essa pessoa evidencia a presença de Deus,
Quem ali está acredita que ele está com Deus, dali não sai, dali ninguém me tira. Por mais absurdo que uma ou outra coisa possa parecer, porque aqui existe evidência de que esse cara está com Deus e fala por Deus. Como que eu vou saber? Então, se eu estou numa igreja, eu estou num lugar, eu estou num meio onde o milagre acontece. Como eu vou saber? Jesus disse: é pelo fruto que vocês vão conhecer a árvore. Não é pelo milagre. Não é se ela falou um negócio que você pensou. Não é se ela falou que você estava 3 dias com dor de coluna, e de fato você estava, e quando ela então orou por você, a dor de coluna parou. Não necessariamente. Pode ter sido Deus? Pode. Há um indício disso, há um indicativo disso. Mas não necessariamente é. Como que eu vou saber se essa pessoa é uma pessoa de Deus? É pelo fruto. O que essa pessoa está produzindo? Como essa pessoa tem vivido? O que ela sugere que eu viva? Como ela sugere que a minha vida deve ser? O que ela sugere que eu deva fazer a partir desse milagre que eu recebi? Alguma coisa tem que mudar na minha vida? Ou foi só um presente realmente de Deus em detrimento de tantas outras pessoas, ou apesar de tantas outras pessoas que estão buscando milagres iguais e não acontece? É só porque Deus tem um olhar especial para mim? A pessoa disse isso: olha, Deus te curou, foi porque você é a menina dos olhos de Deus. Ele tem um carinho especial por... Opa, pera lá, mas a Bíblia diz que Deus não faz discriminação de pessoas. É só por isso? Ou ele tem um propósito para mim? Junto com esse milagre veio um despertar na minha fé. Uma decisão de vai, não peques mais, para que algo pior não te suceda. Ou isso fomenta em mim que eu posso viver e continuar vivendo a minha vida irresponsavelmente, como se nada estivesse acontecendo e nada fosse acontecer, como se não tivessem valores e propósitos maiores para se buscar e se viver nessa vida, e eu posso continuar deixando a vida me levar, a vida levando eu. Porque um Deus que não discrimina, se ele fez um milagre para alguém, enquanto tem para uma pessoa num ambiente onde tem 10 pedindo, tem que ter alguma coisa para além do, ele gosta mais de você do que dos outros 9. Senão não é condizente com a palavra de Deus que diz que Deus não discrimina. Então, vem dessa pessoa que está produzindo e promovendo essas questões, está vindo mudança de vida. As pessoas que vêm, elas vêm por uma questão material e até o recebem muitas vezes, mas está acontecendo mudança de vida, mudança na vida dessas pessoas. A vida dessa pessoa que ministra é uma vida que tem demonstrado mudança, ele tem buscado de verdade viver vida de amor, de caridade, de verdade, de luz. Essa pessoa passa um desejo de santidade, de que a gente seja separado, de que a gente cada vez mais morra para si, ou cada vez mais essa pessoa fomenta na gente prazer por essa vida, apego a essa vida. Qual é o fruto? E não qual é o milagre? Por isso que, às vezes, por mais desejoso que seja, e é óbvio, eu também desejo isso, da gente poder ser pastoreado por alguém, guiado por alguém, que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e que realmente que tenha profecia, e que tenha o dom de cura. É claro que quer, quem não quer? Agora, talvez esteja muito menos sujeito a equívocos e a ser conduzido, ainda que de boa fé, pelo mal, ainda que essa pessoa, esse guia estando de boa fé. A gente está muito mais sujeito quando o nosso guia, o nosso líder, essa pessoa ela tem esses dons, do que quando a gente está com uma pessoa que ela só tem um dom, que é o dom da caridade. É só... Essa pessoa não tem nada, ela só é o amor em pessoa. Ela, inclusive, para ler, a gente... Ela tem dificuldade até para ler, a leitura dela não é uma leitura muito perfeita, a pontuação dela não é aquela leitura muito agradável. Mas se a pessoa lê a Bíblia, você diz assim, caramba, parece que é o amor que está lendo.
A simplicidade dessa pessoa me confronta e me põe como que num espelho na minha vida de assim, cara, eu tenho que rever algumas coisas aqui. Não necessariamente do que eu tenho ou deixo de ter, mas a minha postura pelo fato de ter ou deixar de ter. A humildade dessa pessoa me constrange. Então, é pelo fruto que a gente conhece a árvore. E isso aqui que os discípulos disseram: agora a gente sabe que você está em Deus. Por isso, Jesus podia ter aberto: oh, peraí, isso aqui que você falou é muito perigoso. Não, mas Jesus já tinha dito. Foi por isso que Jesus não disse agora. E Jesus não repetiu agora justamente pelo que ele falou. Não vai adiantar eu repetir, porque o entendimento de vocês não é capaz de entender. Mas está chegando o momento, já está na portinha, onde eu vou enviar o Espírito da verdade. Eu vou falar através do Espírito. Eu vou falar de dentro para fora. E quando eu falar de dentro para fora, aí a história vai ser outra. Aí ninguém mais vai precisar ensinar vocês o que fazer, porque cada um de vocês saberá o que fazer. Versículo 31. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? É uma pergunta retórica. É a... Hum. A do fruto é Mateus 7,15. Mateus 7,15 é o que o Tiago falou que está lá, isso quando Jesus diz: é pelo fruto que vocês vão conhecer a árvore. É um texto que a gente nunca pode perder de vista, nunca pode perder de vista. Mateus Capítulo 7, versículo 15 em diante. Mateus 7, do 15 em diante. A gente não pode perdê-lo de vista. Seja quando a gente está pensando sobre a gente, é pelo fruto que conhece a árvore. Beleza, então a que árvore eu estou ligado? A partir do que eu tenho produzido de fruto. Nas relações. É sempre nas relações. Eu estou produzindo muito fruto porque eu estou ficando rico. Ei, esquece. Eu estou produzindo muito fruto porque eu estou ficando pobre. Esquece também. O que eu estou fazendo com a minha riqueza? Nas relações. O que eu estou fazendo com a minha pobreza nas relações? Não interessa se eu sou pobre ou rico. O que eu estou fazendo disso nas minhas relações? Eu tenho um dom, tá? E daí? O que você está fazendo com ele na relação com o próximo? Qual o fruto que esse dom tem produzido em você a partir de você? Como é que está o seu olhar para a vida? Suas percepções para com as pessoas, para com os erros das pessoas, quando elas erram com os outros, quando erram com você, quando as pessoas erram com alguém muito querido seu, qual é o seu olhar? Pelo fruto que conhece a árvore. Isso para a gente fazer a análise da gente, mas também, e é o contexto lá de Jesus, para que a gente possa analisar sobre esse risco dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos guias. Não, por que falso? O cara é guia mesmo, ele está guiando gente pra caramba, então não é falso do ponto de vista da verdade. Porque está guiando para um lugar que não é a verdade, então é falso. Porque tudo que não está condizente com a verdade é falso. Não, o cara é guia sim, porque está guiando um monte de gente, então ele é guia. Está guiando na verdade? Não, então ele é falso. Porque não existe, tudo que está fora do caminho é o não caminho, não é um outro caminho, é o não caminho. Tudo que está fora da vida não é um outro tipo de vida, é morte, é ausência de vida. Não é só uma vida diferente, a pegada diferente. Não, é morte. Você pode dar o nome que for. Tudo que está fora do caminho não é um outro caminho, é, está fora do caminho, é o não caminho, não é um caminho alternativo, não existe. Jesus diz: eu sou o caminho, só existe um. A verdade, então, cada vez mais tem sido relativizada, não existe, porque a verdade é o que Deus é. Então não existe, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade. A minha verdade é diferente? Não, é a verdade. Quem está fora da verdade está na mentira. E, portanto, é filho de quem? Jesus disse: do pai da mentira. E Jesus então diz: credes agora? Jesus nem entrou em tudo isso que eu falei aqui,
Como falei, porque não precisava e porque não ia adiantar. Não precisava porque ele já tinha dito. Não ia adiantar porque não adiantou e ia continuar não adiantando, porque ele está falando de fora para fora. Quando Jesus, então, essa coisa só vai resolver quando ele começasse a falar de dentro para dentro, quando falasse dentro, ecoando para fora, né? E ele disse: Vocês credes agora? Eu fico imaginando uma risadinha respeitosa e tudo de Jesus, mas dessa sensação de alguém que enxerga coisas que eles não enxergavam e que via o quanto não fazia sentido isso que ele dizia, o risco disso, mas de alguém que, ao mesmo tempo, vê o absurdo disso, o tamanho desse equívoco, e o como eles não apreenderam quando Jesus ensinou sobre esse perigo, e estavam incorrendo nesse equívoco de filtrar baseado nisso, de discernir baseado no que Jesus disse, não discernam baseado nisso, nos sinais. Mas eu consigo imaginar um sorrisinho de Jesus que não é de sarcasmo, nada disso, mas aquele de um pai que vê uma ingenuidade do filho, mas você sabe que é próprio da imaturidade ainda dele, que é da idade, mas que você sabe que ao se desenvolver, ele vai alcançar a maturidade necessária para alcançar o entendimento naquela área que ele falou, uma coisa tão bobinha, e você às vezes só responde com uma pergunta: é, meu filho? É, filhinho? Mas você não vai nem tentar explicar para ele o que que é, mas ao mesmo tempo você não se desespera, porque, meu Deus, não, filho, não é isso, e começa a tentar explicar um monte de coisa que ele não vai entender ali. Só foi bonitinho aquilo que ele externou. Mas eu não preciso ter preocupação com isso, porque, embora tenha um potencial de perigo naquilo, eu sei, como eu acabei de dizer, que está chegando o tempo em que a verdade vai estar dentro de vocês e vai falar com vocês, e vocês vão entender coisas que não entenderiam. Vai chegar o tempo da maturidade. Então, esse credes agora, eu imagino Jesus isso assim, a gente com um pai, a gente que você que é pai, mãe, entende um pouco disso do que eu estou falando, já devem ter vivenciado momentos assim. Você sabe que não adianta explicar, mas aquela coisinha bobinha, fofinha que foi dita, se ele ficar adulto daquele jeito, vai ser uma tragédia. Aí você sabe que ele não vai ficar, porque a maturidade vai vir e ele vai entender. Você vai poder depois explicar e mostrar isso para ele. Jesus credes agora? E aí ele então vai dizer, tanto na verdade vocês não creem, que olha o que vai acontecer. Chegará o momento, e realmente a hora é essa. Eu creio agora? Pois eu vou te dizer o que vai acontecer agora. Quando sereis espalhados, cada um para sua família. Você crê? Você crê que o Pai que me enviou? Porque se eu creio, eu vou estar contigo. Se eu creio que a pessoa que está diante de mim está com Deus, sou enviado com Deus, o cara é Deus em pessoa. Está levantando uma galera assim, cara, eu vou morrer junto. Vou matar ele? Pois então vai matar, mas vai matar primeiro a mim. Porque aqui é o filho de Deus, cara. Eu vou proteger o filho de Deus. Eu sei que é o filho de Deus. Eu vou proteger. Eu vou estar do lado dele, que eu quero nem que seja morrer com ele. Não tem nada melhor nessa vida se realmente eu creio que ele é Deus, que verdadeiramente ele veio de Deus. E nada mais honroso, uma morte mais honrosa do que morrer do lado desse cara. Tem que seja para morrer. Você acredita de verdade? Deixa eu falar para você. Chegou o momento, está chegando, na verdade já chegou, em que vocês vão ser espalhados, cada um com sua família. Vocês me deixarão sozinho. Vocês crescem em mim, igual você está dizendo que crê, vocês não me deixariam sozinhos. É só assim. Você está com uma mega convicção de que crê, não é? Mas olha, acredita quando eu digo, quando a minha palavra diz, que o coração do homem é enganoso. Vocês foram tomados agora de uma certeza. Agora nós cremos. Jesus, deixa eu te falar. É parte do coração enganoso de vocês. Você ainda não crê. Vocês vão me abandonar daqui a algumas horas. A uma hora, a poucas horas, vocês vão me abandonar.
Olha o nível da enganosidade do coração da gente, meu irmão e minha irmã. A gente não tem noção disso. E é por isso que a enganosidade do nosso coração, o único antídoto para ela é a verdade nele. É enfiar verdade nele. Verdade, mais verdade, luz, verdade, luz, verdade, luz, verdade. Não existe antídoto contra a enganosidade do nosso coração que não seja mais verdade, mais luz. E o mesmo apóstolo João apresenta Jesus como verdade e apresenta Jesus como luz. A luz do mundo que o mundo rejeitou. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Os caras devem ter sentido um arrepio. Nossa, agora a gente crê. Nossa, agora não tem dúvida nenhuma, nenhum. Nossa, agora ficou tudo muito claro. Jesus disse: está vendo essa clareza toda com a qual você está enxergando agora? Ô Pedro, João, porque aqui está no plural, foram os discípulos. Foi uma sensação geral aqui. Talvez um deles apenas tenha verbalizado, mas aqui está dizendo: ah, então os discípulos de Jesus observaram-lhe. Foi uma sensação geral. Agora a gente está enxergando claramente. Ô Pedrão, ô João, está vendo essa clareza toda com a qual vocês estão enxergando? Tudo que eu disse que é. Ainda não rolou. Ainda não aconteceu. E a prova que não aconteceu é que vocês vão me abandonar. Acreditem-me. Eu estou falando que esse momento vai chegar, está na porta, mas não aconteceu. Porque eu acabei de dizer para vocês que se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito. Eu ainda estou aqui na frente de vocês. O que eu disse que vai acontecer, eu disse que só podia acontecer se eu fosse. Eu falei assim: vocês têm que se alegrar com o fato de eu ir. Primeiro, porque eu estou voltando para o meu pai, gente. Vocês entendem? Eu vim dele e estou voltando, estou morrendo de saudade. Segundo, que se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Consolador para vocês. Esse que vai fazer isso tudo que eu estou dizendo. Portanto, se eu ainda não fui, não tem sentido vocês dizerem que já rolou, que já aconteceu, que agora vocês já entenderam tudo. Para! Olha o tanto que a gente é ingênuo. Olha o tanto que, além de incapaz de entender, a gente se apega à nossa falta e incapacidade de entendimento, a gente tem capacidade de verbalizar isso. E como faz tanto sentido para pessoas cujo coração é enganoso, tudo pode fazer sentido, tudo, tudo, tudo. Por isso a gente está, como eu falei, eu e a Bruna, pelo menos, estamos nesse jejum de 21 dias. E o nosso propósito é esse: estamos orando por nós, por vocês todos da comunhão. E mesmo vocês que não estão em jejum, meu desafio a vocês é: estejam atentos a isso. Desejem essa verdade. A gente guerreia por vocês. Jesus disse que tem uma determinada casta de demônio que não sai senão um coração em jejum. E é por isso que a gente está jejuando. É por nós e por vocês. Porque talvez algumas das decisões, assim como eu e a Bruna, e eu estou falando de verdade de mim, e eu tenho algumas pontuadas em que eu estou dando mais atenção, mas tem decisões já tomadas e absolutamente convictas, a respeito das quais eu estou absolutamente convicto, como eles aqui. Mas pode não ser. Tem toda a fundamentação para essas decisões, toda a lógica, mas é a lógica de alguém que tem um coração enganoso. E que se fosse isso por si só, já seria uma fragilidade e uma suscetibilidade ao erro muito grande. Mas como eu falei aquele dia que eu gravei lá do aeroporto,
quando você soma esse fato de ter um coração enganoso mais do que todas as coisas, literalmente, essa é a expressão do texto bíblico. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. É o meu coração, o Emer. E acredita, é o seu também. Quando esse coração se encontra com o diabo, pai da mentira. Sem encontrar com o pai da mentira, eu já tenho muita chance de errar e de estar errado em muitas das minhas decisões, algumas delas muito importantes. Algumas delas com potencial, como diz Jesus, que ele diz, não tenham medo de alguém que só pode tirar a vida de vocês. Antes, tenham medo daquele que, além de tirar a vida de vocês, pode lançar a alma de vocês no inferno. Tem decisões minhas que têm o potencial de lançar a minha alma no inferno, de tornar a minha vida aqui um inferno e de infernizar a vida de tantos outros. E muitas vezes em nome de Deus. Meu coração é capaz disso. A enganosidade dele é capaz disso por si só. Agora, quando você junta essa suscetibilidade ao engano, quando você projeta isso num encontro desse coração enganoso com o diabo, pai da mentira, cujo propósito, segundo Jesus, é matar, roubar e destruir. Ele diz, ele veio senão para, dois pontos, matar, roubar e destruir. Jesus está dizendo, ó, ele não veio para outra coisa, não tem outra coisa que o diabo queira, a não ser essas três: matar, roubar e destruir. Esse cara, que é o pai da mentira, ele é bom em mentir, ele é bom em convencer a respeito do contrário que é Deus, do contrário que é a verdade, do contrário que é a vontade de Deus, do contrário que é o propósito de Deus. Ele é o cara para isso. Aí esse cara se encontra com o meu coração enganoso, ávido por me matar, roubar e destruir. E a mim é tudo que diz respeito a mim. Ele não se contenta só, inclusive, em que eu, na eternidade, vai para o inferno, mas ele já quer antecipar isso e tornar a minha vida aqui o inferno. Aliás, porque, de fato, como eu tenho dito, o inferno, ninguém vai para o inferno depois que morre. E ninguém vai para o céu depois que morre. O inferno que vai acompanhar alguns de nós pela eternidade necessariamente começa aqui. Ele vai se tornar absoluto depois do nosso último suspiro, quando o ar não mais encher os nossos pulmões. Aí ele se torna absoluto. Mas não porque depois da morte eu passei por um julgamento, naquele dia do juízo final, e lá naquele dia a sentença, que inclusive foi por pouco, quase faltou um pouquinho de nada, meio ponto para eu ir para o céu. Mas a sentença acabou que eu fui reprovado. Foi tipo, a média era 60, eu ganhei uns 59 mais. Por pouco, nossa, talvez tenha sido um prato de comida a mais e eu teria ganhado o céu. Teve um julgamento, uma sentença, publique-se, transitou em julgado e vai executar. Não vai ter esse julgamento, não vai ter esse dia. Ó, o Emer, Jesus disse que vai ter, ele diz naquele dia do julgamento, vão estar diante de mim, e à direita e à esquerda, e eu vou falar bendito, e vocês malditos, vocês vão para o inferno, vocês vão para o céu. Jesus está falando numa linguagem que a nossa mente pode entender, porque nós somos seres temporários. Nós somos essencialmente tempo e espaço, nós não somos, mas nós habitamos um corpo que é essencialmente tempo e espaço. Todas as nossas percepções, os sentidos nossos, estão ligados ao tempo e espaço. Mas já isso é o que está acontecendo. Jesus mesmo disse, eu não vim para condenar ninguém. Eu vim para salvar pessoas que já estão condenadas. Então seria contradição de Jesus dizer que vai ter um julgamento, alguns vão ser condenados, outros absolvidos, quando ele mesmo diz, todos já estamos condenados. O que ele está fazendo é livrando quem quiser. Nós todos, desde lá do livro de Gênesis, já diz, vocês estão todos no inferno. Inferno é morte, inferno é separação.
E Gênesis, Deus tinha dito assim: no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que vocês assumirem o controle da existência de vocês, no dia em que vocês assumirem para vocês o que é bom e mal e agirem de acordo com o próprio discernimento do que é bem e mal, na relação de vocês com o próximo, nesse dia vocês terão morrido. Isso é inferno. E o que Jesus está fazendo é tirando a gente do inferno, mas não dá para tirar do inferno depois que a gente parar de respirar. Como eu tenho dito aqui, é como a gente vivendo aquele estágio probatório ali, aquela passagem pelo deserto, aliás, onde a gente está ali saindo, aqueles que querem, então saindo daquela escravidão do ego, saindo da escravidão do pecado, saindo daquele domínio do olhar e do coração egoísta nessa relação com o próximo. E que a gente começa a entrar na Terra Prometida, mas uma Terra Prometida onde a gente tem guerras a serem travadas. Mas a guerra não é contra o próximo, a guerra está aqui dentro de mim, nas mais variadas áreas, que são propensões inviabilizadoras da relação em amor com o próximo. E quando eu começo a viver isso aqui, se eu estou no caminho, eu já estou na vida. Olha, eu até estava no caminho, mas eu só vivi isso um ano e não deu tempo de eu alcançar a vida. Não existe isso. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se acabou de pôr o pé no caminho, você já está absolutamente na vida e já está absolutamente na verdade. Se acabou de pôr o pé no caminho, você já está no céu e você já está salvo. Embora ainda vivendo num mundo cheio de dualidade, de complicações, ainda sendo um ser cheio de dualidades, e talvez ainda não tendo exteriorizado uma só conduta, não deu tempo de um só fruto condizente com esse pertencimento, com o fato de eu ter colocado o pé no caminho da verdade. É que não deu tempo. O que, mais uma vez, prova que não tem a ver com o fruto em si. Eu não sou salvo pelo fruto. O fruto evidencia ao que eu estou ligado. Mas a salvação ela é decorrência de eu estar ou não ligado à vida. Estar ou não ligado a Deus. O fruto é o que evidencia. Mas eu não sou salvo por causa do fruto. Então, se eu pus o pé na verdade e infeliz, ou na verdade, felizmente, não deu tempo de eu produzir nada e eu morri, eu não vou precisar apresentar fruto nenhum. Porque existe um fato. Que fato é? Eu morri na verdade, porque eu morri no caminho. Quem olha do lado de fora e diz assim: eu tenho certeza que ele foi para o inferno. Eu conheci a vida dele, só que a pessoa não conheceu, foi que um pouco antes de eu morrer, eu tinha acabado de colocar o pé na verdade, na vida, no caminho da verdade da vida. É exemplo disso, que mostra que o que eu estou falando é verdade, é o ladrão lá na cruz. Quando ele se converteu, entre aspas, ele já estava pregado. Quando ele conheceu Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, quando ele acessou esse caminho, ele já estava com as duas mãos travadas, os dois pés travados. Ele não podia mais estender a mão para ninguém, ele não podia abraçar mais ninguém, ele não podia caminhar em direção a ninguém que tivesse necessitado, nenhum ato de justiça ele podia praticar para evidenciar, mas ninguém é salvo porque evidenciou. A evidência é que decorre de algo. E ele está lá e Jesus disse para ele: deixa eu te falar uma coisa, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, porque tu colocou o pé no caminho. Já estava na prorrogação do segundo tempo, mas tu colocou o pé no caminho. Você começou a viver o céu aqui. Não deu tempo de reparar os males que você fez. Não deu tempo de você devolver as coisas das pessoas que você roubou.
Não deu tempo de você se desculpar com aquelas que não era possível restituir. Não deu tempo de você começar uma nova vida e praticar coisas boas, abandonando essa vida de ladrão, de bandido, de salteador, de incitador de violência e de bagunça e de baderna. Não deu tempo. Isso não precisava dar tempo, porque na eternidade a gente vai viver isso. Você vai ter tempo por toda a eternidade para viver tudo que não deu para você viver aqui. Você começou a viver o céu aqui na terra e, portanto, o céu já é uma realidade para você. Você apagou, você já está no céu. Não vai ter aquele dia do julgamento, acredite. Já está salvo. Eu te garanto, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas não vai ter o julgamento? Esquece julgamento, velho. Esquece julgamento. Isso é parábola. Isso é para você entender. Não vai ter uma multidão que eu vou pôr à direita e à esquerda. É parábola. Para você entender. Mas quando você chegar lá, você já vai estar ou você já não vai estar. Não é do dia do julgamento vai definir. No dia do julgamento, tudo já vai estar definido. Então, não é julgamento. Julgamento é algo que define. A palavra julgamento ali, para aquele momento, é só para a gente entender, a nossa mente que não entende. Mas é aqui. Como aquela música que a gente passou várias vezes. O céu é aqui. O céu é aqui. O céu é Jesus. Porque o céu é verdade, o céu é vida. O céu é essa comunhão com Ele. Tudo o que o restante é decorrência disso. E tudo que não estiver em condizente, não tiver condizente com isso, é de procedência maligna. É morte, é mentira e é inferno. Tudo que não tiver condizente com a verdade, com o céu. Então, Jesus, vocês, na verdade, vocês vão me abandonar, para vocês terem ideia. Vai ficar bem claro para vocês que vocês ainda não entenderam, vocês entenderam no cognitivo, mas eu não vim aqui para produzir nada no cognitivo de vocês. Louvado seja Deus. Porque se dependesse do cognitivo, muitos de nós estaríamos enrolados. Aliás, muitos de nós, que absurdo que eu acabei de falar, né? Ele disse: eu tinha muitas verdades para revelar, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Imagina, então, eu achar que era muitos de nós. Se dependesse do cognitivo, era todos nós estaríamos enrolados. Até porque a nossa fé é racional, mas ela não deixa de ser fé. O fato dela ser racional, nós somos chamados a uma fé racional, como a Bíblia diz, parece contradição, né? É lindo, a Bíblia é extraordinária. Ou é fé ou é razão? Não, Jesus, a Bíblia diz assim, Paulo, nós somos chamados a uma fé racional. Não existe esse antagonismo que se quer pregar. A fé não é algo que viola a razão. É algo que a transcende, mas passa por ela. É algo que a transcende, mas é algo que passa pela razão, mas que é um pressuposto para o próprio desenvolvimento da razão. A fé racional é porque ela não desafia a inteligência que Deus deu para a gente, embora ela não caiba na inteligência que Deus nos deu. Eu preciso de partir de pontos, muitas vezes, que a razão não alcança. E o final da minha fé, também a razão não vai alcançar. E mesmo ao longo do meu raciocínio vão ter algumas lacunas que vão precisar ser preenchidas pela fé. Mas ela não desafia a minha fé, porque não vai ter nada mais lógico, nem um pressuposto mais lógico, e nem uma conclusão mais lógica, e nem um preenchimento de fé nesse lapso de razão mais lógico do que aquilo que a palavra de Deus está me dizendo que é. Ela nunca desafia a minha razão. Ela está sempre condizente com a minha razão. Ela só não se circunscreve a ela. Então, o que Deus estava produzindo a gente não é na razão. Passa por ela, pode até passar por ela. Normalmente passa por ela. Normalmente passa por ela. Mas a ela não se circunscreve. Tudo que a gente conseguir alcançar com o nosso cognitivo, se fechar nele como aconteceu, se é só porque é um negócio que
Por isso, se a nossa relação com Deus, ela decorre só do fato de que agora faz sentido, agora eu tenho certeza. Por quê? Se é só porque, se é algo que coube na minha cabeça, ainda não alcançou. Ainda não aconteceu. Ainda não é nesse plano. Legal, beleza, tá no rumo, fica firme nisso aí. Mas olha só, ainda não é disso que eu estou falando, é o que Jesus disse. Fica firme aí nessa razão. Mas deixa eu falar, ainda não é a fé que você precisa para permanecer em mim. Não é. Porque se é fé por causa disso, no dia que não tiver isso, você deixa de ter fé. É simples assim. Você tem fé em mim porque o que eu digo é o que vocês pensaram? Então, quando eu parar de dizer o que vocês pensam, e quando eu errar o que você pensou, agora você para de acreditar em mim. Se eu ficar em silêncio, você para de acreditar em mim. Se o milagre não acontecer de novo, você para de acreditar. Então ainda não é fé. E vai acontecer em vocês quando eu vier e habitar vocês. É um negócio onde eu vou ser o Deus que cura, independente de eu ter curado você, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Eu vou ser o Deus da vida, independentemente do quão pouco você vai viver e o diagnóstico médico diga que você vai viver. Eu vou ser o Deus que fala, mesmo quando você estiver experimentando o meu silêncio ensurdecedor. Depois que isso se instaurar em determinado lugar seu, as circunstâncias não vão negar mais. Você só vai dizer assim: não tem o menor sentido, eu não entendo. Mas uma coisa eu sei: Deus é, eu sou nele, eu estou nele, nada vai me separar disso. Eu só não estou entendendo nada, mas eu descanso nele, apesar de nada entender sobre o que ele está fazendo ou está permitindo que aconteça. É quando isso se instaura nesse lugar é que eu não deixo mais Jesus. Eu não deixo mais Jesus sozinho. Ou seja, eu não fico mais sem ele, eu não fico mais sozinho. É quando isso acontece nesse plano. Jesus disse: Mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhas paz. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que, quando eles acontecerem, vocês não se desesperem. Porque a fé, entre aspas, de vocês, ainda está baseada exclusivamente na razão. A fé, entre aspas, de vocês, ainda está baseada exclusivamente no que vocês veem, no por isso, no agora faz sentido. A fé de vocês ainda não é a de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza do que eu espero e convicção do que eu não vejo. Então ainda não é fé, por isso que eu digo a fé entre aspas de vocês. Porque quando ela ainda é apenas razão, ainda que eu chame ela de contornos de espiritualidade, de religiosidade para ela, não é fé. Fé é quando é isso que Hebreus diz, a fé é a certeza do que eu espero. É a convicção do que eu não vejo. Firme fundamento do que eu não vejo. Isso é fé. Aí Jesus diz assim, só que como vocês ainda não têm nesse nível, eu vou adiantar para vocês que essas coisas vão acontecer. Eu vou adiantar para vocês que vocês vão me deixar sozinho. Eu vou adiantar para vocês que eu vou morrer. Eu vou adiantar para vocês que eles vão me matar. Para que quando acontecer, vocês não se desesperem. Que a esperança de vocês ainda está no que vocês veem. E eu não culpo vocês. Porque eu mesmo disse que só depois que eu for que eu vou poder enviar o Espírito para habitar vocês e revelar toda a verdade e eu estar com vocês. E agora a nossa relação está embasada num lugar que não depende mais das circunstâncias. Isso vai acontecer. Eu não os condeno por isso.
Eu preciso dizer, já que vocês são movidos pelo que vocês ouvem, olha, ele disse o que eu estava pensando. Então, deixa eu falar o que vai acontecer, para que quando acontecer, vocês não se escandalizem e não me abandonem. Para o bem de vocês, não é porque eu não posso ser abandonado, porque que ele disse, olha, eu não estou desamparado, pois o meu pai está comigo. Mesmo que vocês nunca mais voltassem, o meu pai estaria comigo. Não é que eu preciso, é que vocês precisam. E o meu amor por vocês é capaz até de dizer isso. Olha, eu vou dizer o que vai acontecer, para que quando acontecer, vocês vão me abandonar, vão, mas para que depois vocês voltem. E para que vocês tenham paz, o mínimo de paz, enquanto essas coisas aconteçam. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É lindo como Jesus, o tempo que ele coloca aqui, né? Eu venci o mundo. Ele não diz eu vou vencer o mundo. Eu vou passar agora por um momento em que eu vou vencer o mundo, eu vou vencer a morte. Não, eu já venci o mundo. O que eu vou passar agora por um momento que é para materializar isso que está acontecendo num plano que vocês não enxergam, onde o verdadeiro sacrifício aconteceu. O verdadeiro sacrifício aconteceu no templo, no tabernáculo verdadeiro, em que esse templo aqui é apenas uma imitação. Esse lugar onde o sangue do cordeiro sacrificado vai ser aspergido, isso aqui é para simbolizar lá onde o verdadeiro sacrifício aconteceu para propiciar o acesso. Mas vocês não conseguem ter a percepção disso. Então, agora, no ano zero da era cristã, eu vou passar pela cruz, eu vou ser sacrificado, mas o verdadeiro sacrifício nem é esse. Não é lá na cruz que eu vou vencer o diabo e a morte. Não. Embora a gente diga que na cruz Jesus venceu, mas eu estou falando ainda do que está representando a verdadeira vitória. Porque se fosse na cruz que Jesus tivesse vencido, ele ia dizer assim: mas tem de bom ânimo, porque eu vou vencer o mundo, porque aquele ainda não tinha sido crucificado. Ele teria dito: eu vou vencer o mundo. É mais uma demonstração para a gente que não foi na cruz que Jesus venceu, literalmente. Embora nós podemos, naturalmente, é natural que digamos que Jesus na cruz venceu. Porque ele é onde a gente consegue visualizar o que aconteceu. A gente que é essencialmente tempo e espaço, ou pelo menos habita um corpo que é tempo e espaço. Mas o Cordeiro de Deus, não me lembro os textos, mas lá no livro eu coloco, tem 3 textos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que dizem que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi sacrificado, foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo. É por isso que Jesus diz: eu venci. É porque quando eu soltei o primeiro haja, eu já tinha vencido o mundo, porque se eu não tivesse vencido o mundo, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Quando a Bíblia diz que tudo que existe apenas existe em Deus, em Jesus, aliás, e por causa dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Não é porque sabia que ele ia fazer um negócio, não, é porque o sacrifício de Jesus é a base de sustentação para o primeiro haja, para tudo que veio a existir. É por isso que Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo porque em a criação tendo sido feita e mostrada para a gente, apresentada para a gente nessa forma do haja as plantas, haja os animais, haja a terra, haja água, haja. A gente fica assim, então tudo foi criado pela palavra. Beleza, ótimo, segura nisso aí. Seu entendimento diz que é na palavra? Então deixa eu te falar. A palavra é Jesus. Você entendeu isso? Palavra é Jesus. Então Jesus era o haja. Ou seja, Jesus era esse viabilizador, era a força propulsora. Era a força viabilizadora de tudo que passou a existir do nada. Mas isso para a nossa linguagem que a gente entende. O que a gente não entende é que Jesus era o haja, porque do mesmo jeito que sem o haja luz não teria havido luz, do mesmo jeito que sem o haja as vegetações não teria havido vegetações,
num plano que a gente entende, no plano que a gente não entende é que o sacrifício de Jesus, o fato de Jesus ter assumido a condenação no nosso lugar, foi o que viabilizou, propiciou que as coisas fossem criadas, que as coisas existissem, que nós fomos formados, que nós tivéssemos livre-arbítrio. Porque quando a primeira desobediência aconteceu, Deus nunca perdeu e nunca perde. Deus é vencedor por natureza. Nunca sofreu uma derrota. Ele pode ter em batalha, mas o projeto sempre de Deus, que vai acontecer, vai acontecer. Ele não se permitiria fazer o ser humano criar a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comerem, vocês morrem. Comeu, morreu, deu para o marido, quer dizer, primeiro comeu, deu para o marido, os dois morreram. Acabou a humanidade, morreu. E o plano de Deus foi frustrado. Porque ele diz, no dia em que comeres, morrerão. E Deus é verdade, a palavra dele é verdade. Se ele disse que no dia que come, morre, morre. E morreu, morreu. Morreu, acabou, acabou, acabou. Olha só que beleza, hein? O plano de Deus foi frustrado. Por isso que ele coloca na base de sustentação de tudo isso, ele coloca o sacrifício de Jesus. Antes da fundação dos tempos, Jesus se oferece, se separa de Deus, isso a mente da gente não entende, não adianta, não é racional. Pai, Filho e Espírito Santo, que na eternidade são um, por algum tempo na eternidade que não tem tempo, por isso que eu estou dizendo, não tem como a nossa mente, não vai entender, não cabe. Estou falando de algo que não tem sentido, eu sei. Mas por algum tempo na eternidade que não tem tempo, Deus, que é um com Jesus, experimentou a separação. Eles experimentaram a separação, eles são um. Mas eles experimentaram a separação, não cabe na cabeça da gente. Fé. Isso é fé. Precisa da fé para isso. A gente não entende como isso pode ter acontecido. Ele experimentou essa separação, que é morte, no nosso lugar. A Bíblia vai ter relatos sobre essa experiência de Jesus nesse lugar. Mas isso é o que sustenta. O nosso horário acabou. Eu vou retomar isso aqui. Eu vou trazer no próximo domingo alguns textos sobre isso que eu estou falando. Isso é tão precioso. Isso que Jesus vem de ter essa capacidade de dizer: eu venci o mundo antes de passar pela cruz. É, porque ele sabia o que ia acontecer. Está para muito além disso. E é a Bíblia quem diz isso. Ele venceu o mundo antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz isso. Então, para a gente ter um pouco melhor essa compreensão, sem nenhuma pretensão de achar que o nosso cognitivo vai alcançar isso, como eu mesmo disse, não, mas os textos da Bíblia que mostram que a coisa é muito mais profunda do que a gente consegue enxergar na cruz, do sacrifício da cruz. E que o sacrifício de Jesus foi muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar, daquilo que pode ser ilustrado, e foi tão bem ilustrado naquele filme do Mel Gibson lá, da Paixão de Cristo. Eu gosto muito daquele filme. Nossa, ali quando a gente olha, nossa, pô, mas exageraram, hein? Pegaram pesado. A sensação que eu já tive foi, pô, exageraram, hein? Acho que não machucaram Jesus tanto assim, vai. Ou, pera, eu acho que não bateu tanto assim. Eu acho que essa chicote não era tão agressivo desse jeito. Para. Nossa, eu acho que a cara de Jesus não ficou tão assim, vai. A verdade é que se ali foi tão assim, eu não sei. O que eu sei é que o verdadeiro sacrifício está para infinitamente além do que aquilo que a gente pode perceber naquele filme. O nível de sacrifício de Jesus está para muito além. E aí vamos tentar, no próximo domingo, eu vou ter pelo menos textos que trazem um relance para a gente, uma fagulha, pelo menos para a gente, no cognitivo, saber que está para além. Nós não vamos alcançar no cognitivo. E aí, que na fé, em algum outro lugar, pela fé, Deus há de instaurar, de imprimir essa verdade para a gente. E aí a gente volta, então, nesse finalzinho, e eu vou trazer, então,
os textos que são aplicáveis aqui para a gente. Mas hoje, então, a gente fica nisso. E nós ficamos muito aqui hoje nessa questão da enganosidade do coração, né? Vamos levar bem a sério isso, meus irmãos. Eu convido vocês. O nosso jejum está indo até o dia 1º de agosto, 1º de setembro. O 21 dias vai incluir o dia 1º, né? Quem de vocês quiser ainda entrar daqui para frente, não vai dar os 21, ótimo, mas pode estar com a gente. Vai ajudar muito a ideia de estarem mais focados nisso, o fato de estar fazendo algo que no dia a dia repercute na nossa rotina e tal, vai deixar a gente mais focado que por que a gente está fazendo isso? Cara, é porque a gente está pedindo para Deus para ajudar a gente, para jogar a luz de verdade nas decisões que a gente está para tomar e nas decisões, talvez algumas que a gente já tenha até tomado. Essa decisão tão importante, às vezes decisões que às vezes eu nem percebi o nível de importância, e também joga luz, Senhor Deus, possa perceber a importância dessa decisão e etc. E espiritualmente a gente ganha autoridade para que os espíritos malignos, que eventualmente sejam esses, corações e que para que eles não se encontrem no nosso coração enganoso, ou assim, que ele não exerça poder sobre o nosso coração. O Espírito Santo, enquanto luz e verdade, possa realmente exercer influência no nosso coração enganoso nessas decisões que nós estamos para tomar, nessas que nós tomamos, mas que ainda podem ser revertidas. Então, eu desafio vocês que puderem e quiserem entrar também no jejum, porque ela vai trazer muito esse foco no dia a dia para esse pensamento. Independente de entrar ou não nisso, meu desafio é tenha isso em mente, porque alguns de nós estamos orando nesse as decisões que estão para ser tomadas, importantes, que até já foram tomadas, mas que Deus possa ter de verdade sobre elas, sobre esse nosso coração enganoso. Vou achar esse texto, eu não lembro onde ele está. Você lembra aí, Tiago? Jeremias. Ótimo. Tiago achou ali, Jeremias 17. Só por causa desse texto, lê ele aí, Tiago. Jeremias 17, 9. Tiago vai ler aqui. Ora, não há mais enganoso e Não há nada mais enganoso e irremediável. Irremediável é para o que não tem remédio. Não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do homem. E a segunda parte. incurável. E a sua doença é incurável. Essa irremediabilidade, né? E aí ele vai, então, depois diz o quê, Tiago? Quem é capaz de compreendê-lo? Examina. Resposta para o nosso coração enganoso está ali. É irremediável, é impossível. Jesus diz, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso, embora ele diz é irremediável, não tem solução para esse coração do homem, ele diz, mas ele e Yahvé, como é que vai? O Senhor sonda profundamente o coração, o caminho do homem, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme Deus. Sondo profundamente o coração, a mente desse homem que tem o coração, dessa mulher que tem o coração do homem. Jesus, Deus é capaz de entrar lá no âmbito, no pensamento do sentimento da gente. Ele chega lá. Ele chegando lá na base daquela decisão tomada, que está para ser tomada, por esse coração enganoso, ele chega na base, no cerne, onde tudo move. E tendo ele luz e verdade, ele pode nos ajudar. Apesar do nosso coração ser enganoso e irremediável, nós tomamos decisões verdadeiras, decisão de verdade, e só ele é capaz, e é daí por isso a nossa oração, levado tão a sério isso, tem batido tanto nessa tecla aí. Como o nosso horário passou,
A gente não vai, então, nem tomar a Santa Ceia junto hoje, mas o meu desafio, então, é isso em mente, com essa questão em mente aí da enganosidade do coração, que isso eu não tinha nem pensado nisso, não lembrava qual era o texto que a gente ia. E olha como a coisa fecha, né? Como Deus move as coisas, que coisa mais. O texto que a gente ia meditar hoje, olha onde é que a gente emboca nessa questão da enganosidade do coração do homem, e como os títulos ali estão certos de uma coisa e o coração deles estava enganado. É muito legal isso. Deus, no nome de Jesus, Pai, transforma em vida, Pai querido, essa palavra, transforma em vida, Senhor Deus, essa reflexão, esse texto que nós lemos, aquilo que compartilhamos, que realmente vem de Ti, transforma em vida, imprime, Senhor Deus, no nosso espírito, um lugar que não será e que não seja apagado, Senhor Deus, de maneira que realmente nós possamos receber, que isso possa ser, produzir em nós o fruto que o Senhor espera que produza. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos especificamente em relação a essa questão, ajude-nos a estar nos próximos dias sobre isso e sobre as decisões importantes que tomamos, mas que ainda são reversíveis, e das que estamos para tomar, conscientes da enganosidade do nosso coração, do fato de o diabo ser o pai da mentira e querer arrebentar com a vida de tudo que diz respeito a ela, mas também ao fato de que o Senhor sonda profundamente e vai lá no âmago do nosso coração e da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e é capaz de jogar luz e verdade ali e mudar o rumo e a história da nossa vida e, consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta. Vai no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e pedindo e agradecendo. Não desista no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, então. Então, a gente não vai tomar a Santa Ceia hoje, mais uma música final, e vamos ter isso em mente para a gente terminar. Se tiver alguém que queira complementar, perguntar, eu fico completamente à disposição. Se alguém precisar sair, tranquilo. Mas se alguém tiver alguma coisa para complementar, para perguntar, para questionar, obrigado aí, Tiago. O Tiago é igual o Paulo falava dos crentes de Bereia, né? Ele elogia porque, quando Paulo falava alguma coisa, ele ia nas Escrituras para confirmar se era mesmo. Chegavam em casa e iam nas Escrituras para confirmar o que Paulo estava falando. E Paulo justamente elogia. E aí o Tiago, realmente, muitos dos textos que a gente mencionou, ele confirmou ali, tanto que esse foi um dos que a gente mencionou, ele pesquisou, um outro já tinha chegado a citar para a gente, e é assim mesmo que a gente tem que fazer esse zelo pela palavra de Deus, essa confirmação, a gente tem que fazer isso, e como isso engrandece, como isso enriquece a gente, né? Alguém tiver aí um complemento, pode fazer, fica à vontade, ou questionamento também.